Atenção, pessoal! O cenário para quem busca renda passiva com dividendos em 2026 acaba de levar uma chacoalhada. Pois é, uma inflação inesperada veio para mudar as regras do jogo. E hoje a gente vai entender por que aquela estratégia que funcionava há poucos meses talvez não seja a melhor ideia agora. O ambiente para gerar renda passiva ficou sim mais complicado. Sabe, aquelas estratégias que pareciam garantir tranquilidade, bom, talvez elas não sejam mais tão eficientes para proteger o patrimônio. Certo, vamos mergulhar nisso para entender o que de fato está acontecendo. Olha só, esse número aqui é a chave de tudo. Foi a inflação medida pelo IPCA de março de 2026. Para quem não sabe, o IPCA é o nosso principal índice de preços, é a régua oficial da inflação no Brasil. E esse valor, 0,88%, veio bem acima do que o mercado esperava, o que acende um alerta de que mais pressão vem por aí. E antes da gente continuar, aquele nosso aviso de sempre que é super importante. O que a gente faz aqui é uma análise técnica macroeconômica baseada em dados. Não é de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos, tá bom? A decisão final sobre onde investir é sempre de cada um. Ok, vamos ao que interessa. Por que o mercado ficou tão nervoso com esse número? Como é que, na prática, essa inflação toda afeta o bolso de quem investe pensando em dividendos? Para entender como a gente chegou aqui, basta olhar para esse gráfico. Essa inflação de março acabou empurrando o acumulado de 12 meses para mais de 4,1%. E os grandes vilões da vez, sem surpresa, foram os combustíveis e os alimentos. E por que eles pesam tanto? Porque quando o preço deles sobe, tudo sobe junto. É um efeito em cascata que vai do frete do caminhão até o preço final lá na prateleira do supermercado. E isso nos leva a um conceito que é, olha, absolutamente crucial, o dividend yield real. Não adianta só olhar o percentual bonito que uma ação paga. O que importa de verdade é o que sobra no bolso depois que a inflação come uma parte do poder de compra. É como se a inflação fosse um imposto invisível, sabe? E aqui a gente vê o tamanho do problema, olha só. Uma ação pode ter um dividendo nominal super atraente, ou vamos supor de 8%, mas se a inflação no mesmo período foi de 6%, o ganho real, aquilo que de fato fez o patrimônio crescer, foi de só 2%. A maior parte do retorno foi simplesmente corroída. E o efeito dominó não para por aí, não. Com a inflação nas alturas, o Banco Central se vê obrigado a manter a taxa básica de juros, a nossa Selic, em patamares elevados. Em 14,75%, a renda fixa se torna uma concorrente fortíssima e, vamos combinar, bem mais segura que as ações. Aí fica a pergunta, por que arriscar na bolsa se dá para ter um retorno alto com risco baixo? E isso, claro, acaba tirando dinheiro do mercado de ações. Mas calma, nem tudo é má notícia. No meio desse cenário todo desafiador, existem umas verdadeiras fortalezas, sabe? Setores que estão mais bem preparados para navegar nessa tempestade da inflação. Então, onde é que estão esses refúgios? Basicamente, dois grandes grupos se destacam. Primeiro, os bancos. É simples. Com os juros altos, a margem de lucro deles nas operações de crédito tende a aumentar. O segundo grupo é o de utilities, que são as empresas de energia elétrica e saneamento. A mágica aqui é que os contratos delas são reajustados por índices de inflação, ou seja, elas conseguem repassar os custos, proteger as margens e, claro, os nossos dividendos. Olha, essa citação resume perfeitamente a força desse setor de utilities. Empresas como a Equatorial, por exemplo, têm suas receitas diretamente ligadas a índices como o IPCA. Se a inflação sobe, a receita dela sobe junto. E isso garante uma previsibilidade muito maior na capacidade da empresa de continuar pagando bons proventos. E quando parecia que o único desafio era a inflação, em 2026 os investidores ganharam um obstáculo novo. Uma mudança nas regras de tributação que mexe diretamente com o retorno líquido dos investimentos. Então, vamos lá. São duas mudanças-chave que a gente precisa entender. Primeiro, o imposto sobre os juros sobre capital próprio, o famoso JCP, subiu de 15% para 17,5%. E segundo, uma coisa que afeta principalmente os grandes investidores. Dividendos acima de R$50 mil por mês agora são tributados em 10% direto na fonte. O resultado disso tudo é um golpe duplo. De um lado, a inflação corrói o poder de compra. Do outro, os novos impostos abocanham uma fatia do lucro. No fim do dia, o ganho líquido encolheu. Isso quer dizer o quê? Que escolher bem os ativos nunca foi tão importante. Certo, o cenário é complexo. A gente tem inflação pressionando, impostos aumentando. Diante disso tudo, qual seria então uma boa estratégia para navegar nessas águas turbulentas? Vamos para a parte prática.
A palavra-chave para 2026 é diversificação inteligente. E não é só ter vários ativos, mas combinar ativos que cumprem papéis diferentes na carteira. Uma tática excelente é juntar ações de setores protegidos com títulos como o Tesouro IPCA+, que funcionam como um escudo contra a inflação. Colocar na cesta também fundos imobiliários de logística, que geralmente têm contratos de aluguel reajustados pela inflação, adicionam mais uma camada de proteção. E claro, o mais importante, rebalancear a carteira de tempos em tempos para não perder o rumo. E a gente termina com uma reflexão. Com a inflação e os novos impostos redesenhando o mapa dos investimentos, será que se proteger nesses setores blindados é a única jogada possível? Ou será que essa mudança toda no cenário também acaba criando oportunidades escondidas para quem souber onde procurar? Fica aí a pergunta. A discussão está aberta. Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos. Invista consistentemente e analise o mercado com atenção. É assim que se constrói a verdadeira prosperidade a longo prazo.